Dia! Estamos começando mais um Mulheres no Comando. Hoje temos uma convidada super especial, Lohane Ramos. Ela que é diretora comercial da DTB Portugal. Vamos falar sobre o mercado imobiliário internacional. Então, você, corretor de imóveis que quer entrar para o mercado imobiliário internacional, esse é o seu momento. Você, investidor também, que quer conhecer o mercado imobiliário de Portugal, Estados Unidos e São Paulo. Ela é especialista, são mais de 10 anos no mercado imobiliário. Ela vai se apresentar aqui para vocês. Vão chegando dizendo de onde vocês são aqui nos comentários. Essa live, ela fica salva também. Mulheres no Comando tá aqui trazendo semanalmente pessoas que são mulheres, né? Que são referência no mercado imobiliário. Trazendo conteúdos gratuitos para você. Se você quiser maratonar também Mulheres no Comando, é só você entrar lá no Spotify, procurar Mulheres no Comando, que você vai ter lá vários conteúdos já riquíssimos, com convidadas super especiais, para você aprender muito conteúdo gratuitamente também, tá bom? Então, é muito importante você que tá aqui dizer de onde você é. Se você quiser também mandar perguntas para a Lohane, também pode mandar aqui pra gente, porque ela tenho certeza que ela vai responder para você. Eu já vou solicitar aqui. Tá aqui também, uma honra tê-los aqui assistindo a nossa live. Mara, Cláudia Pisinato, tudo bem com vocês? Ó, já estamos chegando com a Lohane. Tudo bem, Lohane? Trisha? Tudo ótimo com você? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o som. Seja muito bem-vinda ao Mulheres no Comando. Muito obrigada. Para a gente ter aqui, obrigado por ter aceito. A gente está aqui trazendo mulheres, estava falando agora para o nosso público, que são referência no mercado imobiliário internacional. Você hoje é uma grande referência para nós mulheres, está aí abrindo portas, e a gente gosta de trazer mulheres como você para dar dicas, para contar a sua história, para mostrar de onde você veio, como você chegou onde você está. E além disso, óbvio, né? Você que é uma grande especialista no mercado imobiliário internacional agora, Portugal, Estados Unidos, está com uma empresa super incrível que é a DTB. Nós fazemos parte dela juntas, né? Agora você como nossa diretora. Então, assim, a gente é muito bacana ter aqui. Gostaria que você começasse se apresentando, né? Mostrando aqui para as pessoas que estão aqui como você começou no mercado imobiliário e, principalmente, como você chegou no mercado imobiliário internacional. Seja muito bem-vinda. Primeiro, fantástica a sua apresentação. Muito obrigada, primeiro, pelo seu convite. Você sabe que é a primeira live que eu faço? O meu marketing fala assim, você precisa fazer live. Eu falo, não consigo, eu não tenho tempo. Você tem que arranjar tempo. Aí você fez eu arranjar tempo para fazer uma live. Eu acho muito importante essa troca nossa. Primeiro, é muito bom estar aqui com você, tá? Muito obrigada pelo seu convite. E eu acho que eu gosto muito dessa sua proposta de unir mulheres, de reacender mulheres. E você me fez eu lembrar de uma coisa. Eu estou no mercado imobiliário há 10 anos, né? Sempre atuei em São Paulo como minha base. Eu costumo dizer que São Paulo me deu tudo que eu tenho, absolutamente tudo que eu tenho foi São Paulo que me deu. Tudo. Me deu a vida, me deu família, amigos, me deu tudo que você pode, meus cachorros, mas principalmente me deu o meu trabalho. E a partir de São Paulo, eu pude desbravar oceanos e cruzar fronteiras, né? Eu tenho 10 anos de mercado imobiliário, sempre trabalhei em mercado de lançamento em São Paulo, Zona Oeste, Sul, alto padrão e luxo. E nos últimos 3 anos, devido a alguns clientes que a gente já está acostumado, Lohane, eu preciso investir fora, eu tenho interesse em investir nos Estados Unidos, eu tenho interesse em investir em Portugal. Eu falei, pera, eu tô deixando dinheiro na mesa aqui, eu preciso olhar para outras coisas, outros lugares. E eu acredito de verdade que foi os meus clientes que me levaram para o mercado internacional, e foi eles mesmos. Lohane, eu preciso de imóvel fora, você conhece, você trabalha, e isso fez eu abranger cada vez mais. E, nossa, hoje, né, como você mesmo disse, depois de todos esses quase 3 anos trabalhando no mercado internacional, muito focado, Portugal e Estados Unidos, a gente tem o prazer, lógico, de se conectar principalmente, mas agora nós estamos implantando a companhia em Lisboa, isso está sendo incrível, uma empresa americana sendo implantada em Lisboa, mas antes disso, essa mesma empresa americana nos deu a oportunidade de trabalhar com parceira de trabalho focada em Orlando, Miami, outros lugares da Flórida, e isso é muito importante, né? Acho que é quando a gente tem também a oportunidade de aprender, e disso a gente falou muito na semana passada, que a gente teve o CIMI 360, então acho que a gente tem muito para falar hoje, temos muito a falar. Com certeza, mas você comentou da DTB, né? E para mim foi uma honra também, ela me conectou com muitas pessoas, óbvio que veio através do CIPS, né? Temos que conecta muitas pessoas. Então, aqui tem muitos corretores que têm esse desejo de iniciar no mercado imobiliário internacional, mas a DTB, ela tem uma proposta muito interessante, né? De
de ensinar também o corretor. Isso eu acho muito incrível, semanalmente trazendo aí conteúdos riquíssimos com pessoas incríveis. Então, assim, para quem é corretor de imóveis que quer entrar no mercado imobiliário internacional, você é suspeita, começou através do CIPS, né? Como que foi que você ingressou ali no mercado imobiliário internacional? Eu comecei um pouco antes, entendendo, eu fiz algumas certificações internacionais, como missões em Nova York, Miami, também fui desbravar Portugal, mas aí, consequentemente, uma parceira que também eu conheci num evento de mulheres chamado Soma, que é muito famoso em São Paulo, e ela me indicou, falou, olha, tem o CIPS, que é um curso do COFESE, que é um curso internacional ministrado, né, por profissionais de Portugal, Estados Unidos, enfim, onde a gente consegue ter todo o embasamento do mercado internacional e tirar algumas certificações. Falei, bom, me interessei. E aí entrei para fazer esse curso. Eu agradeço muito Lúcia Vanderlei, que é do COFESE, ao presidente também que nos dá a oportunidade de poder cruzar fronteiras. Mas a Lúcia é responsável por toda essa organização do curso e a todos os professores que nos deram também. Acho que são profissionais de excelente garbo e expertise para poder ter todo esse direcionamento. E foi nesse curso que eu fiz a conexão com a Marta Faustino, que é CEO da DTB Group, que é a empresa americana. E a partir daí começamos nessa parceria de quase 2 anos já completas. E aí fomos trabalhar. Só que aí eu senti uma diferença também na empresa, muito em relação às outras companhias que eu meio que frisei uma parceria, né? Principalmente nos Estados Unidos, que era o seguinte, eles tinham a preocupação de te ensinar o método, lógico, como parceiro sempre, porque para você ser um corretor nos Estados Unidos, você precisa ter uma licença americana, você não atua sozinho e você tem que estar abaixo de um broker. Porém, a gente teve a oportunidade de quê? Aprender o processo, sempre estando com um corretor americano, né, à sua disposição, te dando a mão, porque é ele que domina todo o processo, é ele que domina toda a expertise, mas também, quando a gente tem autoridade para falar, o cliente ele sente muito mais confiança, porque nós estamos com uma empresa sólida de mais de 18 anos no mercado e que tem um know-how muito grande, mas automaticamente, estando no Brasil, estando em qualquer outro lugar, trabalhando como parceria, é diferente. Você precisa atrair cada vez mais conhecimento e confiança e autoridade, né? Você sabe que o que você disse agora, Trisha, veio muito da palestra que eu ministrei semana passada no CIMI, que foi um dos maiores eventos do mercado imobiliário da América Latina, que é justamente essa extensão. Porque a maior dor que a gente vê nas pessoas hoje, nos parceiros, é o seguinte, tá, eu fiz a parceria internacional, mas e agora? E agora? Eu tenho só que entregar ao meu cliente, eu não vou saber mais o que vai acontecer? Ou eu tenho a oportunidade de aprender como funciona o mercado internacional? Então, eu vim trazer muito essa questão, descomplicar as vendas no mercado internacional, sabe? A gente tirar essas mistificações, só que eu só conheço hoje no mercado uma empresa que está fazendo isso e de graça, que é a DTB Florida Realty. Preocupada em não só na parceria, mas não pegar o seu cliente e vender e você não sabe mais o que acontece, mas principalmente a gente formar corretores e consultores internacionais, com parcerias tanto nos Estados Unidos e agora mais do que nunca em Portugal. Eu sou suspeita, né? Eu tenho a minha imobiliária aqui, assim, minha cliente estava nos Estados Unidos e foi assim, tudo muito rápido. E ela falou: eu quero, Trisha, vi que você trabalha no mercado imobiliário, tô aqui, como que funciona, né? Na Flórida ela tava. E assim, o atendimento incrível, todo o suporte que eles deram, tudo que falavam com a cliente, repassava para mim, e, enfim, foi assim, um atendimento incrível. Minha cliente ficou apaixonada pela empresa, falou que no momento certo, né? Óbvio que negociação cada uma tem o seu momento. Então, assim, a DTB transformou realmente o meu mercado internacional, me fez enxergar um mundo completamente diferente. E os brasileiros hoje, eles estão buscando internacionalizar, né? Claro. Isso que eu queria te perguntar agora. Os brasileiros agora estão com esse interesse de investir fora do país, Estados Unidos, em dolarizar o patrimônio, também Portugal, o euro também, enfim. Como que você vê esse mercado internacional através desses investidores brasileiros? O que você falaria para eles desse momento aí, para eles investirem? Olha, é o que a gente faz todo dia, essas reuniões avaliativas. Primeiro, a gente entende qual que é o propósito do cliente. Porque eu vou dizer para você uma coisa, Trisha, nesses últimos anos, o nosso maior budget de negócios é entre Portugal e Orlando, principalmente Orlando, por conta do custo-benefício. Então, o cliente, quando ele entra em contato, e é justamente para você que está ouvindo e tem interesse em investir no mercado internacional, é muito bom quando você tem uma empresa sólida, que tem expertise e know-how para trabalhar os principais mercados que o brasileiro compra hoje. Hoje, o brasileiro está entre os 5 que compram tanto nos Estados Unidos quanto em Portugal. Então, ou seja, a gente consegue unificar
uma companhia que consegue ter expertise em atender os dois principais mercados do exterior, onde o brasileiro mais confia e mais tem a questão de investimentos, que são moedas fortes como o euro e o dólar. E automaticamente, Portugal, a gente tem a questão da língua a favor, é uma porta de entrada e saída para vários lugares da Europa. A questão do clima também é muito agradável, a comida também lembra muito a nossa. Então, tudo leva o brasileiro até lá. Só que os Estados Unidos também atrai muito brasileiro, porque ainda assim, gente, não adianta. Todo mundo tem o sonho americano, a maioria das pessoas possuem a questão do sonho, mas principalmente quando você tem a oportunidade de fazer investimentos sólidos, com bons retornos nos Estados Unidos, aí melhora cada vez mais. Porque a gente trabalha muito essa questão, Trisha, você sabe disso. Não é só do cliente simplesmente chegar e dizer, olha, Trisha, eu tenho 1 milhão à vista e quero investir. Não, calma. Vamos entender exatamente qual é o seu direcionamento. Às vezes você não precisa investir o seu 1 milhão de uma vez. A gente consegue fazer tanto uma diversificação nos dois lugares do mundo, que mais os brasileiros estão investindo e estão tendo retorno hoje, que é a Europa e os Estados Unidos. E ainda assim o cliente continuar trabalhando com o dinheiro dele do Brasil. Então, ou seja, nada é ruim. A gente só precisa entender o direcionamento e o perfil do cliente, porque a maioria dos clientes tem grandes negócios no Brasil, não vai abandonar o país porque o país dá rentabilidade. É um país de grande rentabilidade que a gente sabe as nossas taxas são voláteis, ok. Todos os países têm as questões, mas ainda assim, em aplicações sólidas, os clientes estão ganhando dinheiro. Então, automaticamente, a gente faz o quê? É essa ideia da diversificação. Para você que só quer um ponto de apoio fora ou só quer um investimento, vamos fazer uma análise de diversificação do seu investimento. Para você que vai se mudar, vamos entender se você tem filhos, se você precisa de escola, onde você precisa estar perto, porque o bom tanto dos Estados Unidos quanto Portugal é que a gente tem acesso a uma gama de imóveis. O cliente não precisa ficar falando com um monte de corretores. E eu costumo dizer que a gente também vai educando, tá? Os nossos clientes a trabalhar a maneira europeia e americana de ser, porque isso é muito importante. Por exemplo, Estados Unidos, poucas pessoas sabem que a gente tem um MLS aí, que quando o corretor americano abre conosco numa reunião, a gente tem acesso a todos os imóveis da Flórida. A mesma coisa acontece com o Sistema Único que a gente está trabalhando em Portugal. Então, a gente consegue fazer tudo isso e trabalhar muito com esse sentido americano da parceria, que é fundamental, né? Onde você tem sempre o corretor do vendedor, o corretor do comprador, e você trabalha para o seu cliente, não focado simplesmente em um só projeto ou só vender um imóvel, que aí fica uma consultoria qualificada e real, né? Com certeza. E esse trabalho de personalização, né? A gente fala que é o cliente entender todo o processo, fazer parte de todo o processo. Exatamente. Se sentir seguro, porque é uma negociação que muitas vezes ele fecha sempre, né? É um cliente que tem recorrência, né? O investidor, ele é assim. Então, é muito importante, além dele fazer parte da negociação aqui no Brasil, nos negócios dele, no internacional também ele entender todo o processo, né? E a DTB, ela é isso. Lá nos Estados Unidos já tem essa cultura, né? A gente sabe que já existe essa cultura de ter o corretor comprador, o corretor vendedor. Aqui no Brasil, se Deus quiser, quem sabe, acho que as pessoas já estão entendendo um pouco mais, mas sim. Estarmos ali buscando a exclusividade, o proprietário entendendo o benefício da exclusividade também, né? Que antigamente essa do corretor pegar e sentar muito no imóvel, enfim, demorava muito. Hoje em dia já não, a gente pega a exclusividade e são vários corretores trabalhando o imóvel do cliente, tem a agilidade também, né, que quando você pega a exclusividade e coloca na DTB, que a gente sabe, são vários corretores, tem o tráfego também que eles trabalham, enfim, é um trabalho muito incrível para quem quer investir fora, quer vender o imóvel aqui no Brasil. Então, a gente faz todos esses serviços, né, e é fundamental. Eu vejo que existem muitos desafios, eu vejo que você trabalha nesses 3 mercados, São Paulo, Portugal e Estados Unidos, e eu sei que existem, eu queria que você falasse qual que é o maior desafio para você entre esses mercados, para você administrar tudo isso, e a principal diferença de cultura, né, e legal entre essas 3 culturas. Perfeito. Eu acho que assim, eu acho que o desafio maior hoje é me transformar em mais pessoas, é gerir mais pessoas, treinar mais pessoas para a gente poder dar conta, porque é uma demanda muito grande real de clientes. Porque o que acontece? A gente vai criando uma questão de trabalho que vai gerando muitas indicações e automaticamente os clientes querem sempre as informações. Isso é fantástico, é o sonho de cada consultor, mas a gente tem que levar cada cliente é tudo muito pessoal. Cada cliente é um cliente, a gente tem que atender ele da melhor forma possível e entender essas dores que eu disse. A mesma coisa, lembra que o corretor parceiro ele tinha, o cliente também tem as dele, a gente também sempre tem que escutar e entender esse cliente. E eu acho que a questão do desafio maior é justamente trazer esse cliente para uma conversa, sabia? A questão não é nem falar dos mercados,
não é nem entender, mas a questão é o cliente entender que por WhatsApp a gente não vai conseguir sanar nenhuma dúvida que ele tenha e falar sobre os principais mercados de investimento e também sobre os investimentos dele. A gente tem que trazer para uma reunião avaliativa. Primeiro que a gente tem que se conhecer, ele tem que ter mais segurança e conhecer a companhia que ele está trabalhando. Eu acho que, na verdade, Trisha, de desafio de mercado, eu acho que não tem. Sabe por quê? Porque como a gente trabalha com os três, a gente consegue entender os pontos, as desafiadores e os positivos e alinhar. Por exemplo, eu tenho um cliente que já comprou comigo em Portugal, pretende ter um ponto de apoio. Mas como ele me acompanha e viu que tem uma ótima oportunidade de investimento em São Paulo, ele também comprou essa semana no estúdio. Então, assim, você entende que é um relacionamento que o cliente também vai tendo com a gente, que ele vai muito confiando no mercado que a gente trabalha, porque são mercados muito fortes do mercado imobiliário, né? Então, assim, esse direcionamento eu acho que é um dos mais importantes. É justamente a gente trazer o cliente aqui para essa conversa. Então, e também entra aquela coisa que eu disse para você, da gente poder ter a oportunidade de trabalhar muito a forma americana, de seja que a gente vem muito dessa cultura, né, da consultoria de parceria dessa empresa, até para os clientes se ambientarem um novo sistema de trabalho também, um trabalho mais de consultoria real, sabe? Onde você está muito preocupado em atender aquele cliente, não só vender um projeto, um produto, alguma coisa. Eu acho que isso é fundamental para a gente hoje. Verdade. Falou exatamente o que eu penso, porque meus clientes também, meus clientes estão investindo nos Estados Unidos, precisa que vendam o apartamento deles aqui para talvez dar uma nos Estados Unidos e diversificar a compra nos Estados Unidos, em Portugal, a gente tem vários trabalhos nesse sentido e eles precisam, a gente precisa educá-los, né? Eu acho que é o principal, né? A educação vem da gente em mostrar, em educar eles que realmente a gente tem esses serviços, que a gente tem profissionais qualificados. Quando você entra com a gente, faz uma reunião avaliativa, você vai ter um know-how de vários profissionais. É uma equipe muito vasta, todo o suporte financeiro, né, o fiscal, porque essas dúvidas são dúvidas que realmente fazem sentido. E na reunião a gente consegue extrair isso tudo, né? Sempre digo, até nos nossos treinamentos, tanto com a turma de Portugal, a equipe de Portugal, tanto com a equipe que a gente dá treinamento toda quarta-feira, a DTB Florida Realty, também a minha equipe de São Paulo, da Weave Realty. O que acontece? A gente tem que conversar com o cliente, tem que entender se ele já tem experiência de investir no mercado imobiliário exterior que ele está interessado. O cliente também precisa saber quem você é, o que você faz, né? Porque se você não fala que você trabalha com os três mercados, como é que ele vai adivinhar? E às vezes ele está buscando acontece muito, tá, Trisha? O cliente entra por um mercado, e aí, às vezes ele tá bom, eu mudei de ideia, eu quero investir em Portugal, ou vice-versa. Então, nós estarmos preparados como profissionais para poder atender essas demandas, isso é muito importante. Eu disse ontem uma coisa que a gente teve um treinamento sobre Portugal, eu disse, olha, a gente aqui quer que cada vez mais vocês possam sentar numa mesa pessoalmente, ou numa reunião avaliativa, ou num telefone, e possam falar tranquilamente sobre os três mercados que vocês atuam com o cliente de vocês. E isso traz uma conversa cada vez mais natural e atrai muito mais confiança do cliente. Eu acho que isso é fundamental, sabe? Eu acho que hoje o grande desafio é trazer o cliente para ele te conhecer e ele entender exatamente todo o serviço que você pode prestar para ele e o quanto que ele vai ganhar com isso, sabe? É fundamental. E depois dessa reunião, tudo muda, porque ele vai entender que a empresa tem todo o suporte, financiamento, já tem acesso a todos os imóveis, fiscal e contábil, faz as decorações das casas e o upgrade das casas e principalmente a administração. Eu acho que isso conta muito a favor. Quando você tem uma companhia também que é completa em todo esse processo, o cliente nunca vai terminar um relacionamento com você, porque você vai estar cuidando da casa dele, vai estar cuidando do imóvel dele. Isso é fundamental. Fundamental, exatamente. E você sabe que o que me trouxe para a DTB foi exatamente isso, essa grandiosidade e de ter tudo em um lugar só. Eu comparo muito o que você falou com o mercado financeiro, porque as pessoas já têm esse hábito, né, de quando você vai investir no mercado financeiro, você tem que ter uma avaliação, você precisa saber qual o seu perfil de risco e tudo mais. No mercado imobiliário também precisa existir isso, né? Muitas vezes as pessoas não quer conversar, já é muito frio, né? Então vai do corretor ali mostrar que realmente precisa de ter essa reunião, ter esse entendimento, ter essa avaliação para que seja assertivo ali esse investimento, porque a DTB ela já traz os investimentos mostrando o ROI, quanto a pessoa vai ter de retorno, as possibilidades, né? Então isso é muito interessante, que às vezes o cliente nem sabe que ele pode já saber antes mesmo de comprar,
qual vai ser o A retorno financeiro? projeção. Porque justamente a gente já tem esse embasamento, porque já fazemos as administrações das casas, né? São em torno de 65 casas de administração. Então a gente consegue ter um parâmetro de avaliação até mais seguro em relação a essa projeção de investimento. Isso é muito importante. O direcionamento do cliente, né? Ele tem muito mais confiança nisso também. Você não está prevendo, você já tem dados reais ali do que pode ser acontecer. E outra coisa, a gente está falando de um dos maiores mercados, né? Se a gente for falar Orlando hoje, ano que vem tem Epic Universo lançando, um dos maiores parques a serem lançados. Então, ou seja, a Disney entra numa competição e ser quem é cada vez melhor investindo bilhões de dólares. Isso para a gente que está desse lado, para o investidor, para a gente que está trabalhando, é fantástico. Quanto mais eles investem, quanto mais gente chegando, mais o cliente ganha de retorno, não só nas casas de férias, mas principalmente também nas de férias, né? Mas também nas residenciais. Eu acho que tem tudo. A DTB agora vem com essa questão da DTB Capital, da construção e incorporação. Então, assim, o cliente ele tem uma gama de opções para poder escolher em questão de Estados Unidos e Portugal. E cada vez a gente vai vir mais forte esse próximo ano em Lisboa, abrangendo aí também trabalhar. A gente já trabalha, né? As principais regiões que é Porto, Gaia, Cascais, Margem Sul, Lisboa, Algarve. Mas justamente e cada vez mais trazendo boas oportunidades para os nossos clientes e principalmente que os nossos corretores parceiros possam ter êxito nessas informações, possam ter autoridade. Eu estou classificando muito nessa última palestra que eu dei, que é justamente trocar um pouco da experiência que eu tive nesses últimos 3 anos. E eu costumo dizer assim, vamos tentar encurtar o caminho, porque se alguém tivesse me dito isso antes, eu teria errado menos. Eu teria queimado menos lead, as coisas teriam sido melhores. Então, nesse âmbito, eu acho que eu classifico muito em 4 partes. A primeira é a parceria. Você precisa ter parceria com uma empresa sólida e estruturada. A segunda é a formação. Essa empresa precisa estar a fim de te formar e disposta, porque não é todo mundo que está querendo ter esse trabalho. Terceiro, você precisa criar autoridade. Uma vez que você tem uma boa empresa trabalhando abaixo de você como parceiro, automaticamente você está tendo formações e se dedica nesse estudo, você tem que criar autoridade de marketing, principalmente. Seu cliente precisa. O cliente não vai hoje no Google perguntar quem você é. Ele vai no Instagram para saber quem é você. Então você precisa passar a sua mensagem da forma mais honesta e clara possível. Quem você é, o que você faz, o que você está se dedicando no mercado. Eu sei que às vezes, né, é um desafio a gente falar ao vivo, mas depois acostuma. Eu costumo dizer o seguinte: finge que você está falando com o seu cliente, está tudo certo. Esquece que tem outras pessoas vendo você. Finge que é o seu cliente ali do outro lado da tela que está te escutando. A vergonha vai passar, você vai lembrar que você é um profissional do mercado imobiliário e acabou a história. O perfeito não existe. Eu costumo dizer que o arroz com feijão bem feito, ó, dá sucesso. Pode com você. Eu comecei assim também. Fui chamada de blogueirinha no começo, quando comecei, mas a gente tem que ter a persistência, né? A gente tem que saber onde a gente vai chegar. Isso é muito importante, porque aí nada nos para. A gente tem um objetivo muito claro na nossa frente. A gente vai ter obstáculos, mas a gente sabe onde a gente quer chegar, né? Então é muito importante. Óbvio, Deus em primeiro lugar, mas assim, ter essa firmeza de que a gente tem um propósito lá na frente. O mercado imobiliário, ele é muito próspero. Você, como corretora de imóveis, também sabe muito bem. Ele é desafiador, mas é gostoso esse desafio. Eu acho que cada vez mais os desafios impulsionam a gente, sabe? E você acha que você vai concordar comigo, Trisha? A nossa profissão não existe zona de conforto. Não tem. Não existe. Não tem zona de conforto. Agora você falando de Deus, né? Eu acho que Deus é a base principal das nossas vidas, assim. E depois também você vai conhecendo pessoas, essas pessoas vão te levando a outras. Eu sou grata a todo mundo que já passou pela minha vida, as que estão e as que estão por vir, mas todo mundo serve para que a gente chegue, às vezes, aos propósitos da nossa vida, né? E depois eu conto uma história muito boa que eu não sabia o significado de DTB, né? DTB. Ok, aí um dia a Marta Faustino disse num treinamento que era Deus tem bênçãos. Eu confesso a você que eu chorei, assim, fiquei emocionada, porque você encontra propósito naquilo que você faz. E quando você trabalha com uma empresa séria, idônea e que está num propósito, eu acho que isso faz todo sentido. Então, qualquer tipo de desafio que venha no seu caminho, você vai superar, porque você tem um propósito e nada pode te parar, sabe? Então, a gente conversou muito semana passada sobre isso nas 6 palestras que eu pude dar para o pessoal, mas foi isso, parceria, formação, autoridade e o atendimento. Quando você está com esses 3 pontos embasados, você está pronto para qualquer coisa. Por isso que eu digo para você, o desafio hoje não é falar sobre os mercados, porque a gente estuda todo dia, não é.
o desafio principal é o cliente entender que ele precisa de uma consultoria qualificada e que sim, não é só um papo de vendedor. Não existe. Eu tô aqui para te atender e entender o que você precisa. E eu acho que cada vez mais esse nosso trabalho vem sendo elevado, sabe? Isso é muito bom. Quanto mais a gente eleva a nossa expertise, a nossa consultoria, e é também o respeito conosco mesmo, tá? Porque existe também, eu demito clientes todo dia. Sim. É isso. A gente tem que se respeitar e ter autoridade. E isso faz parte também do nosso mercado, né? É porque se você vê que a pessoa não respeita o seu serviço, você não deve permanecer nesse ambiente. Eu falo que Deus tem me trazido muitas pessoas que fazem parte do meu propósito de vida. E desde que eu engravidei, e tem agora, as mães sabem disso, você está querendo se tornar mãe também, você vai entender também, já deve imaginar também, quando você tem filhos, tem outras prioridades, mas você também não quer perder a sua carreira, né? Sim. Então, eu tive esse de digitalizar ainda mais o meu negócio, de estar aqui, para eu conseguir ter esse network, ter mais conexão e não perder tudo isso. Óbvio que eu perco muitas coisas fisicamente, não pude participar do CIM, que gostaria muito de ter ido, mas infelizmente, por conta disso, acabei não conseguindo. Mas óbvio que eu estou tentando sempre estar, porque o network ele é muito importante no mercado imobiliário. Sim. Eu falo que a gente tem que estar sempre em busca de conhecimento, como corretor, estar sempre melhorando, aprendendo, em busca de melhorar o nosso atendimento, de melhorar os nossos serviços, né? E eu vejo que o mercado imobiliário internacional, ele precisa de você estar sempre ali atento. E a DTB, ela sempre se preocupou com isso, né? Semanalmente, Sim. você, todo dia, tem alguém falando sobre alguma coisa, sobre algum tema específico para você, corretor, aprender e poder ensinar o seu cliente. Eu queria que você falasse assim, um pouquinho para a gente sobre falando do mercado imobiliário de Portugal e dos Estados Unidos, qual seria assim o que você acredita, né, que as pessoas querem investir em Portugal e Estados Unidos nessa diversificação e comparação desses dois países? Poderia dar uma dica, investe aqui por causa disso, investe aqui por causa daquilo. Tem algo que você falaria em específico ou qualquer um dos dois depende muito do perfil do cliente? Você falou tudo. A gente vai entender primeiro quais são os desejos e o foco do cliente. Se é um ponto de apoio, se é moradia, se é investimento, se ele já tem família, se os filhos vão estudar, se ele vai trabalhar para a Europa, se ele tem um mercado já aberto nos Estados Unidos, quais são as projeções? Porque eu tenho clientes que me contatam e falam, eu amo os Estados Unidos, eu só quero lá. Mas tem clientes que falam, Lohane, eu gosto dessa ideia de diversificar. Vamos entender onde eu vou ter um ponto de apoio e onde eu vou só deixar a locação. Porque os dois mercados são muito bons, tá? Agora, exato, quando o cliente vem com um único objetivo de fazer um investimento, mas ele quer ter uma questão avaliativa, a gente vai entender exatamente, Trisha, também o perfil dele, se ele é mais arrojado, se ele é mais conservador, qual que é a média de ganho que ele vai ter, se ele quer ter uma aposentadoria na Europa ou nos Estados Unidos, então assim, você entende que a gente tem uma diversificação e o bom é que os dois países a gente consegue fazer financiamento imobiliário para estrangeiros. E na mesma base, tá? 70% de financiamento, 30% de ato. E também nós temos para os dois países mortgage brokers, que são como se fosse o correspondente bancário no Brasil, tanto de Portugal quanto dos Estados Unidos, que sempre vai dar essa prévia, esse embasamento, porque a gente tem um norte de qual parâmetro. Porque às vezes o cliente acha que, eu posso até tanto, mas aí libera o dobro a base média que ele pode ter de projeção de financiamento. Então, e nesse contexto, até o nosso próprio filtro ele muda. Então, a gente também vem com esse embasamento americano de primeiro entender qual que é a proposta do cliente. Você vai pagar à vista? Você pretende usar financiamento imobiliário? Lohane, eu não pretendo. Mas não é melhor que a gente veja uma viabilidade? Desculpe. Pegamos um financiamento estrangeiro, onde a taxa é menor. Você trabalha com o seu dinheiro, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Você entende que a gente tem uma... Aí sim que a gente começa a diversificar cada vez mais essa questão do investimento. Então, o cliente ele consegue trabalhar com o dinheiro dele no Brasil, qualquer lugar que ele tenha investimento, poder transformar o patrimônio dele em euro ou em dólar e esse imóvel trabalhar para se pagar. E aí, automaticamente, eu consigo ter uma diversidade geral nos 3 lugares ou no lugar que eu quero focar mais. Então, eu entendo que isso vai muito do perfil do cliente, o quanto que ele está disposto a investir e também a base média de financiamento que ele vai ter. Isso é um direcionamento melhor para a gente poder até falar com o cliente, olha, esse é o melhor caminho, esse não é. E até ele fala, Lohane,
eu quero financiar só 50%. Tá tudo bem, eu quero financiar o mínimo possível, mas só para usar o crédito. Porque às vezes o cliente, ele não tem a pretensão agora, mas em algum momento ele quer se mudar para a Europa ou ele quer se mudar para os Estados Unidos. Então é bom que ele crie score. Porque às vezes ele quer posterior abrir uma empresa ou ele quer fazer qualquer outro tipo de coisa de negócio. E detalhes, em todos os âmbitos a gente ajuda os clientes. Seja para a parte migratória, nós temos profissionais parceiros, a parte fiscal e contábil, advogados, tanto em Portugal quanto nos Estados Unidos, a parte contábil. Então, ou seja, o cliente sempre está assessorado e ele está resguardado. Ele não precisa sair buscando profissionais em lugares que ele não conhece. Automaticamente, ele tem uma companhia, que é um grupo que detém de toda essa turma para poder ajudá-lo. É isso. Inclusive, ó, tem clientes meus aqui chegando na live, eles já sabem disso, eu sempre falo, né? O mercado imobiliário internacional, ele parece um bicho de sete cabeças para quem não entende, acha, ai meu Deus, é muito difícil. Mas quando você tem uma empresa sólida, como a DTB, que é uma empresa americana, que já tem anos de mercado, você tem tudo dentro de um lugar só, você consegue ter todos esses serviços, então facilita. Então, o primeiro passo para você, investidor, quer entrar para o mercado imobiliário, quer dolarizar, quer entrar para o mercado de Portugal também, tem que marcar uma reunião avaliativa. Aqui a Lohane está aqui, que é a nossa diretora comercial de Portugal. Então, quer entrar no Portugal, a gente tem ela também, que vai dar toda a assessoria. E a gente tem lá uma equipe para fazer tudo isso para você. Você vai entender como é que funciona o mercado, a gente vai entender o seu momento de mercado para que você consiga começar a fazer os seus investimentos. Então, assim, tenha um corretor, tenha um broker de confiança. Corretor, que hoje em dia a gente tá mais fácil, né? Hoje em dia o corretor ele tá mostrando mais o rosto, tá mostrando mais os produtos, tá tendo essa facilidade. Então, quer começar a investir, busque uma pessoa de confiança que tenha uma empresa sólida como a DTB, que é na qual nós fazemos parte. E eu queria até que você falasse que aqui tem muitas mulheres, né, que assistem Mulheres no Comando, que são da carreira do mercado imobiliário internacional, têm essa vontade também de entrar, assim como você faz parte também. Eu queria que você desse um conselho para essas mulheres que desejam trilhar esse mesmo caminho que você já trilhou, que nós estamos aqui, né? Eu estou aqui no caminho também. Qual seria esse conselho que você daria para essas mulheres que estão aqui, que queiram entrar no mercado imobiliário internacional? O primeiro conselho que eu dou, não só para as mulheres, que eu adoro esse movimento, que a gente se ajude, mas principalmente que não haja competição entre a gente. Sabe por quê? Olha o tamanho dos mercados que a gente trabalha. Ninguém vai vender tudo, entende? Ninguém vai vender tudo. Esquece, não vai dar. E uma coisa que eu também descobri depois de toda essa questão é que sozinha eu vou até a esquina. Só que bem acompanhada de pessoas honestas, trabalhadoras, que estão no mesmo propósito, que a gente vai muito mais longe, a gente atravessa o oceano, sabe? Então, o meu primeiro conselho, a gente não está aqui para competir com ninguém, a gente só está aqui para se ajudar. Isso também não é ONG, eu já tenho uma, tá? Isso também não é demagogia e nem hipocrisia que eu tô trazendo aqui. É a verdade, é o que a gente vive todo dia. E eu aprendi muito isso com a Marta Faustino, sabe? Eu acho que as pessoas aparecem na vida da gente também para poder nos ensinar. Eu entendo que cada vez mais, quando a gente se dedica a ajudar o outro, a formar o outro, a gente também, cada vez que a gente fala sobre o assunto, a gente fica melhor naquilo que a gente faz, não é? E automaticamente você também está ajudando uma pessoa a mudar o propósito de vida dela, a virar uma chave, porque isso aconteceu comigo. Então eu penso o seguinte: se nós estamos aqui hoje falando, Trisha, é que alguém, em algum momento das nossas vidas, deu a mão pra gente, deu uma oportunidade, porque a gente sabe que nós, do nosso país aqui, principalmente Brasil, tá? Às vezes a gente só precisa de uma oportunidade, tá? E é isso que eu acho que é fundamental. Segundo, não deixe que nada. Eu fiz uma frase na minha apresentação que eu estava formulando com o meu sócio, que é meu marketing também, Caio Crepaldi. Eu falei, olha, eu quero usar uma frase que eu acho que é fundamental na minha vida aqui, porque eu acredito que existem pessoas que são bênçãos, todas elas são, mas outros são os nossos professores. Ninguém vem para o mal, todo mundo vem para o bem. Só que é o seguinte, você não pode deixar que lugares, circunstâncias, pessoas, opiniões alheias parem o que você quer fazer. Porque se eu tivesse escutado os meus professores lá atrás, talvez a gente não estaria aqui falando. Porque vão existir pessoas que vão te dar muita força, mas vão existir pessoas, caminhos, tempos que vão falar, você não tem capacidade, esquece. Mas se você confia naquilo que você faz e você primeiro tem Deus te guiando e cada vez que você caminha, o caminho vai se abrindo, você vai ter medo de quê? Então, ou seja, enfrente os seus medos. Eu faço terapia, tá? Porque sem terapia ninguém vive. Para mim, eu nem acordo, nem levanto. E a minha terapeuta me diz o seguinte, Lohane, quanto mais a gente caminha,
mais o caminho vai aparecendo. E o medo, ele não pode te parar, porque se ele te para, é alguma coisa ruim. O medo, ele tem que te impulsionar. Então, eu costumo dizer que eu substituo o medo pelo frio na barriga. Vamos ter mais frio na barriga, porque o frio na barriga deixa a gente enfrentando as coisas. Então, o meu conselho para você aí, ó, eu já tô vendo várias carinhas fantásticas que trabalham com a gente na DTV, tanto Mariana, Regina, Luana querida, a Paula, eu te adoro também, o Juliano, nosso parceiro, ó, meu parceiro, o da Silveiras, querido, Roberta, a Cristiane foi que me indicou para fazer o curso do Confess, tá? Cristiane Guimarães é uma das principais, foi uma das pessoas que me falaram, faz. Lembra do que eu falei? Às vezes a gente precisa de uma oportunidade ou de uma indicação. Aí, Jade, muita gente, Cláudia Pizinado da minha equipe do Eve Realty, muita gente. O que eu quero dizer é, a gente não pode desistir, a gente não pode parar, a não ser que você fale, não, isso não é para mim, eu já experimentei, talvez isso. Mas se você tem um propósito, se você quer mudar de vida, mudar a vida dos seus clientes, da sua família, por que não tentar? O não a gente já tem. E como corretor, o quanto não que a gente não escuta para ouvir alguns sims. Então, ou seja, a gente tem que pensar que a nossa profissão já nos prepara para ser melhores a cada dia. É isso que eu acredito. Eu sou fã de todos os corretores de imóveis. Eu sou suspeita para falar. Eu comecei no mercado imobiliário, foi muito do nada. A primeira venda eu ganhei 10 mil reais. Falei, nossa, vou ficar rica, milionária. E assim, óbvio que minha vida tem se transformado. A vida da minha família foi através do mercado imobiliário. Então, eu sou muito grata. A minha também. Esse conteúdo, a gente não nichou tanto só para o mercado imobiliário, porque tem muitas empreendedoras que a gente está trazendo também. Claro, isso é muito importante. De mercado imobiliário, que eu acho que a gente tem que capacitar. Eu tenho um programa social para mulheres que sofrem com violência doméstica, capacitando essas mulheres para se tornarem corretoras e colocar elas no mercado imobiliário, porque eu sei que elas tendo essa liberdade financeira, porque o mercado imobiliário te dá flexibilidade se você souber trabalhar no online muito bem e te dá uma rentabilidade muito boa. E todas as mulheres mães, principalmente, elas conseguem ali lidar com tantas coisas, ainda mais o mercado imobiliário, elas levam de letra, assim, de fichinha, né? Eu sempre falo isso. Então, para você que quer entrar no mercado imobiliário, também pode chamar a gente, entre em contato aqui, conversa se tiver dúvidas. Pode chamar a gente está sempre aberto. Eu tenho certeza que a Lohane também comigo, ela sempre foi muito solista. Eu sou muito grata a você. O Gustavo está aqui falando, é o filho Cadê o Gustavo? Cadê o Gustavo? Ele que fez o atendimento da minha cliente lá nos Estados Unidos. E ela, nossa, desceu elogios para ele. Foi incrível o atendimento dele. Ele me deu todo o feedback. A gente está aí em trabalho com ela. E se Deus quiser, outros também. E assim, é esse tipo de gente que a gente está aqui, ó, gente como a gente. Então, o filho do dono da empresa está ali, abrindo portas para a gente e conversa com os corretores diretamente, faz o atendimento ali, presencial, pega o cliente, leva o cliente, enfim. E empresa americana sólida. São brasileiros trabalhando lá, mas uma empresa que realmente está fazendo a diferença, né, pra gente. Você sabe que eu costumo dizer o seguinte, você tá aí, vou falar de você, hein, Gustavo. Gustavo, eu vou falar uma coisa, o Gustavo me ensinou muito a trabalhar o mercado internacional, é um grande profissional. Mas além da expertise dele e de toda a questão de ele sabe, o Gustavo tem dois pontos muito positivos. O Gustavo sabe escutar, ele tem humildade de escutar e principalmente o Gustavo não tem tempo ruim. Se a gente tem que fazer uma visita 9 horas da noite, dá para visitar, o Gustavo sai correndo e a gente vai visitar e atende o cliente. Então, o Gustavo é o tipo de parceiro do sonho, sabe? Que todo mundo precisava ter esse parceiro. E fomos abençoados, inclusive. Não quero Pix nem Zelle, não, tá? Só tô falando a verdade, porque eu acho que muito parte desses anos do nosso trabalho, muito parte de todas as prospecções, os clientes satisfeitos, isso só acontece também porque você tá desse lado. Porque você também tá pegando no braço, tá fazendo as visitas, a gente trabalha junto e corre atrás. Vem um problema, a gente já vem com a solução. Então, assim, lembra que sozinho a gente não vai para lugar nenhum? A gente não chega absolutamente a nenhum lugar? E aí, é muito bom, eu acredito muito em energias. Se você está aqui, não tem como as outras te pegar. Então, você só vai atrair pessoas que estão no mesmo nível que você está. E automaticamente a gente aprende um com o outro. Eu acho que é isso o trabalho de parceria. O Gustavo é o meu parceiro, assim, da vida dos Estados Unidos. Assim, é um cara que eu nunca vou esquecer na minha vida e sou muito grata a ele, principalmente além do profissional de excelência que ele é, a pessoa que ele é, porque eu acho que é isso que a DCB traz, ela traz humanidade para o trabalho, sabe? Eu acho que isso é fundamental, porque quando você se sente parte, a gente fica muito mais motivado a trabalhar, porque você cria propósitos, né? E a empresa também tem propósito de trabalho, então é diferente.
Ó, eu quero o meu Pix e meu Zé já que eu tô falando bem de você aqui. Exatamente sobre isso agora, até para a gente encerrar também, porque Claro. Eu vejo que, como corretor de imóveis, cada cliente é muito importante para a gente, né? Eu já fui corretora hoje na minha imobiliária, mas eu continuo sendo corretora, eu continuo trabalhando. Eu vou ser sempre corretora, eu sou apaixonada por isso, não adianta. Exatamente. Então, quando eu vi o atendimento da DTB, essa ligação que eles têm com o corretor de imóveis, essa preocupação com o cliente, cada cliente eles fazem até o final, eles vão tentar, eles vão dar o melhor ali, uma equipe muito preparada, e você agora entrando na parte de Portugal, porque você é uma mulher incrível, para a gente dar essa segurança, com certeza, nós como corretor, então você que é corretor, quer entrar para o mercado imobiliário internacional, não hesite, entre com a DTB, pode chamar a gente, porque eu tenho certeza que o atendimento aqui e a preocupação com o seu cliente não é somente a venda, é um trabalho muito especial. E uma coisa importante, né, Trisha? Ele vai acompanhar do início ao fim e vai criar cada vez mais autoridade para falar com outros clientes que ele tem e atrair cada vez mais. E isso se chama consultoria imobiliária internacional. Isso é fantástico. Incrível. Eu quero que você fale se você tem algo para dizer, de comunicar, algum evento que você tenha para divulgar, alguma coisa que você queira fazer, falar. Pode ficar à vontade para falar aqui. Obrigada. Bom, que vocês fiquem atentos aí. Agora em novembro a gente vai ter o Florida Experience em Orlando. Vamos fazer palestras, vamos ter treinamentos. Já se esgotaram as vagas, né? Infelizmente. Mas o próximo ano tem mais. Nós vamos trabalhar muito com essa base, porque isso é muito bom quando a gente consegue também estar no lugar. E outra coisa também que a DTB faz, eu já participei de muitas imersões em Nova York, em outros lugares. Sou muito grata a tudo que essas imersões me trouxeram, não só de conhecimento, mas de network. Você realmente amplia os seus horizontes. Mas a DTB também oferece estadia, que faz muita diferença, já que a gente está falando de dólar. E você só tem os outros gastos. Isso é fantástico, tá? Isso mostra também a preocupação da companhia com você e de ter todo mundo unido ali. Então, eu acho que... Eles parecem isso pra gente, é muito importante. Então, assim, infelizmente eu não tenho outra empresa para comparar, senão eu compararia. Mas no momento eu não tenho. Melhor. Então, se você quer se tornar um corretor imobiliário internacional, se você tem dúvidas, se você tem curiosidade, a hora é agora. Entre em contato com a Trisha, comigo, fiquem à vontade e vamos trabalhar, né? Porque cada vez que a gente trabalha, a gente se eleva. E eu te admiro muito também, Trisha, porque eu não sou mãe, eu tenho só meus cachorros, meus filhos, meus 5 filhos. Mas eu imagino também que tem muitas mulheres escutando a gente que são mães, que tem que se virar em 10, 20, 30, e não é fácil, é um desafio. E a gente sabe que no mercado, cada vez mais, a gente tem que se posicionar. E eu acredito que a gente vai se organizando e vai dar tudo certo. Né? A gente vai colocando cada coisa na sua caixinha e vai dando tudo certo. A gente vai tendo cada vez mais sucesso, com certeza. Obrigada, eu acredito, creio muito nisso. A minha prioridade eu já vivi muito, como eu falei para você no celular, eu vivi 37 anos para mim, eu precisava viver para minha filha nesse momento, né? Claro. Os 2 primeiros anos dela, eu priorizei realmente a minha filha, mas não abri mão da minha carreira. Óbvio que presencial, como eu disse, está sendo quase impossível ainda, porque ela é 100% mamãe ainda. Mas agora ela vai começar na escolinha, a gente já está começando a destravar. Eu tenho certeza que no momento certo eu vou encontrar vocês pessoalmente. Quero com certeza, tem muito pra gente fazer ainda. E outra coisa, a gente também tem que aproveitar. A gente também tem que aproveitar esses momentos da vida da gente que são únicos. E eles que também que nos elevam para as outras coisas. Eu acho que a gente vai... É desafio, mas a gente vai conseguindo equilibrar. Eu não sei como eu vou fazer quando tiver uma criança. Mas, graças a Deus, tem minha mãe, tem rede de apoio. A gente vai carregando para um lado para o outro, vai para os Estados Unidos, vai para o Brasil, vai para o... Vambora, vamos trabalhar. 5 minutos atrás, o meu marido, eu falei, amor, ela precisa dar uma volta com você, senão ela fica em cima da mamãe, né? Então, assim, o off, a gente não mostra muito, tá? Eu falo que na rede social a gente mostra 1% do que a gente é. Eu gostaria muito que tivesse uma câmera me filmando, mas eu não tenho esse tempo de ficar mostrando a realidade, assim, 24 horas por dia. Mas a gente sabe que quando a gente quer, a gente faz acontecer. Nós, mulheres... Mulheres no Comando aqui, sempre trazendo esse tipo de conteúdo para incentivar você, mulher, a não desistir da sua carreira, a não desistir de você como mulher, a aprender conhecimento gratuito, porque essa live de hoje é um conhecimento incrível que você passou aqui pra gente. Então, assim, fica salvo depois vocês podem maratonar Mulheres no Comando, porque essa é a minha missão mesmo. Porque eu precisei disso, eu precisei de pessoas como você, eu precisei de pessoas para aprender, e eu falava, cara, onde que eu encontro? É difícil, né? Essa união não tinha, eu sempre tive essa dificuldade. Eu falei, eu quero começar, e comecei, e assim a gente está seguindo. Gratidão por tudo. Gratidão por você, vamos junto.
Faço das minhas palavras, faço das suas palavras a minha. E eu acho que se a gente for nesse sentido, nesse espírito, só coisas boas a gente vai encontrar no caminho. E automaticamente os desafios, eles vão ficando mais tranquilos, eles vão ficando mais leves. Porque a gente está acompanhado e não está sozinho, né? Isso, gente, estamos juntos. Se você precisar de mim, Lohane, pode ficar, me chamar. Você também. Você também. Obrigada pelo atendimento. Seu sócio também. Obrigada a você. Gratidão para ele também. É um irmão. Não é nem o sócio, é um irmão. Muito obrigada Obrigada, querida. Gente, muito obrigada a vocês que estão aqui até agora. Eu sei que o nosso dia a dia é corrido, mas quero agradecer cada um de vocês pela atenção, a audiência, e que eu desejo que a gente pode mudar ou tornar algo melhor na vida de vocês aqui, já ganhamos o nosso dia, com certeza. Então, a gente conseguiu tocar ali, para mim, essa é a minha missão mesmo. Vai ficar salvo, quem assistir depois também, vai ficar lá no Spotify, tem o nosso canal, Mulheres no Comando, tem também. E vou deixar o seu contato lá também, seu Instagram. Então, todo mundo que quiser entrar em contato com a gente pode ficar à vontade. Combinado. Deus abençoe. Gratidão. Você gente. também. Um beijo. Um beijo. Tchau, gente. Bom trabalho. Vamos embora que tem um monte de coisa boa. Vamos Tchau. Tchau.